As histórias sombrias e intrigantes das três piores mulheres da Bíblia. Somos confrontados com narrativas repletas de traições, maldades e perseguições. As vidas de Herodias, Atália e Jezabel destacam os perigos do poder desenfreado, do ódio irracional e das escolhas que levam às consequências irreversíveis. Três mulheres cujas ações as marcaram como as piores nas Sagradas Escrituras, dos esquemas vingativos de Herodias aos atos famintos de poder de Atália e aos feitos infames de Jezabel. Viajaremos através dos episódios sombrios que definem essas figuras bíblicas nas histórias dessas três mulheres infames da Bíblia, que foram as piores mulheres da Bíblia. A Bíblia é repleta de inúmeros personagens. Entre eles, temos as diversas mulheres que se destacam por seus atos de bondade. Entretanto, há nas Escrituras Sagradas algumas mulheres que se destacam por serem muito malvadas. A seguir, veremos quais foram as três piores mulheres da Bíblia. Herodias, essa mulher, era tanto sobrinha quanto esposa de Filipe e Herodes. Ela era filha de Aristóbulo, que era filho de Herodes o Grande. Ela se casou primeiro com Felipe, seu tio, de quem teve Salomé, depois se casou. Resolveram abandonar seus cônjuges para ficarem juntos. O profeta João Batista não ficou quieto diante daquela situação, e ele denunciou o pecado de Herodes e Herodias, afirmando que a união do casal era ilícita. Herodias era uma mulher perversa e má. Ela se esforçou para que João Batista fosse calado. Primeiro, ela teve grande influência na ordem de prisão contra João, o profeta, e foi levado para uma masmorra que fazia parte da fortaleza de Antipas. Porém, Herodias não se deu por satisfeita. Ela não queria apenas a prisão do homem, mas queria sua morte. Herodias pressionou Antipas para que João Batista fosse morto, mas o governante se recusava a atender o desejo da sua mulher. No entanto, pacientemente, ela ficou à espera de uma oportunidade para por fim na vida de João Batista. Isso acabou acontecendo no aniversário do seu marido. Depois de aproximadamente um ano que João Batista estava preso, a jovem Salomé, filha de seu primeiro casamento, dançou sensualmente para o padrasto e conseguiu dele a promessa de que o que ela quisesse, ele lhe daria. Claro que isso fazia parte do plano de Herodias. Instigada por sua perversa mãe, a jovem pediu a cabeça do profeta num prato, naquela mesma noite, temendo, mas lembrava da sua promessa, tinha que cumprir sua palavra. Então, Herodes é forçado a aceitar a petição da filha de sua mulher. Assim, João Batista morreu decapitado ao capricho de Herodias. Atália foi a filha do rei Acabe de Israel com Jezabel, e também foi a esposa de Jeorão, rei de Judá, e ela era mãe do rei Acasias. Quando Atália ficou sabendo que seu filho foi morto após uma batalha, ela ordenou matar todos os herdeiros de Judá com a intenção de subir ao trono. Quando Acasias foi morto, nenhum dos seus descendentes tinha idade para assumir o trono de Judá. Foi então que Atália, de forma oportunista, tomou para si o poder do reino do sul, tornando-se regente de Judá. Além do mais, Atália aproveitou para promover o massacre na corte de Judá com o objetivo de exterminar a dinastia de Davi. Dessa forma, Atália procurou matar todos os herdeiros do trono, mesmo que eles fossem seus próprios netos. Porém, Joás, filho de Acasias, foi salvo por sua tia. Essa mulher era casada com o sacerdote Joiada. Escondeu Joás, impedindo que ele fosse morto, por ordem de sua própria avó. Quando tinha apenas 1 ano de idade, Joás viveu escondido no templo durante 6 anos. Porém, chegou o momento em que o sumo sacerdote Joiada liderou uma revolta contra Atália e proclamou Joás o rei de Judá aos 7 anos de idade. Atália achou aquilo uma traição, mas acabou morta numa das estradas do palácio após ter sido retirada. Tempo depois da morte de Atália, o povo destruiu o santuário de Baal, quebrou seus altares, as suas imagens e mataram seu sacerdote. Por tudo isso, a Bíblia caracteriza Atália como uma mulher ímpia. A Bíblia ainda destaca que após a morte de Atália, a última representante da casa de Acabe, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz. Jezabel foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel, e ela era filha de Etbaal. Sua história está registrada nos livros de 1º e 2º Reis. Jezabel era má e perversa, ela servia ao deus Baal e matou muitos profetas de Deus. Fazia com que seu esposo mudasse de opinião, gerando mortes e desavenças em seu reinado.
O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava seus costumes. Um dos episódios mais conhecidos da Bíblia foi quando o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu fogo do Senhor, e os profetas de Baal acabaram massacrados. Com esse acontecimento, o ódio de Jezabel se intensificou, e ela ameaçou e perseguiu o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. Jezabel ainda induziu o seu marido a apedrejar um homem pacífico, cujo nome era Nabote, por causa de sua vinha. Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio de Acabe, em Israel. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas o homem não quis negociá-la no começo. Acabe até respeitou o direito de posse de Nabote, que desejava manter a terra de sua herança. Porém, Jezabel, de forma violenta e maldosa, acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. Depois que Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos, Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú eradicou o culto a Baal em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio em Jezreel. No palácio de Jezabel estava vestida esplendorosamente, esperando por Jeú, com a intenção de afrontá-lo. Então Jeú deu ordens para que os oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois desse acontecimento, ainda atropelou o corpo de Jezabel, e depois de ter feito uma refeição, Jeú lhe ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era filha de rei. Porém, quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada por cães. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias, e se cumpriu exatamente conforme a profecia. E também, acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comeram a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita, num terreno em Jezreel. Cães devoraram a carne de Jezabel. E essa foi a história das 3 piores mulheres descritas na Bíblia. Que Deus abençoe você e sua família.